Puta que pariu. Foi? Voltou? Boa noite, Chegou? gente. Estamos aqui com mais um Pode Dar Play nessa sala maravilhosa. Que salinha agradável. Não, fala sério, é uma delícia. Fala a verdade. Eu gostei. Tá eu sou gostando? suspeito pra falar. Convidado especial. Muito bom. Cara mais muito bom. curtido de todos os tempos nas redes. Social. Obrigado, obrigado. Edu Magalhães. Fala aí Conhecido um pouquinho, como né? Como o que amigo você se fit? apresenta, geralmente? Assim, você conhece alguém novo? O que você fala? Depende, normalmente é Edu Magalhães, assim, quando as pessoas perguntam, sobre redes sociais, primeira coisa que perguntam, né, qual é o seu arroba, aquilo que a gente tava falando, o Amigo arroba. Fit. Amigo Fit. Eu tava Amigo procurando Fit. Edu e não achava. Não Eu falei, achava. cadê Edu? Pois é. Aí eu fui, achei o Amigo Amigo Fit. Fit, é Amigo isso aí, Fit. o Amigo Fit do Como é que vem essa Instagram. ideia de tu colocar amigo fit, né? Claro que tem tudo a ver, né, com o seu processo de emagrecimento, mas não liga a pessoa. Mas peraí, Amigo fit peraí. não liga a pessoa, Edu. Processo de o quê? Rebobina, reverse. Porra. É, Vamos blá, falar blá, do blá. início, vamos falar do início. Mas peraí. Então aqui a gente tem representação da fitness, da lei e da comédia. Ai, É isso? Ou é da pornografia? também. Ai, cara. Não se esqueça de falar do teatro, né? Então, estamos aqui com o agora representante do também. nosso teatro. Minha professora, mestre. Então, assim, como é que tu te apresenta? Você também, o amigo da lei? Não. É simples e direto. O Everton Leão, e a gente finaliza aí pelo Everton Leão na simplicidade. Diferente do nosso amigo ali, né? Que tem um cunho mais extrovertido ali, né? Que é o delírio delas. O delírio delas, né? A felicidade delas está onde? Em mim, Entendi. né? Sou eu. A felicidade. É o oxigênio. Tá comprovado? Isso tá comprovado. É meio complicado, né? Agora eu fiquei um pouco tímido, sabe? Tá certo. Mas é o delírio delas. Quem quiser provar, fique à vontade. Siga lá no Instagram Melhor e manda não, mensagem melhor no não. direct. Melhor a gente voltar aqui pro nosso convidado. Melhor não, né, Eu Edu? sou a Natália, né? Tô aqui também na sala com vocês. E eu acho que a gente vai falar um pouquinho... assim, o que mais me interessa é saber... Será que eu poderia ter um amigo fit? Porque eu não tenho um amigo fit. Você tem um amigo fit? Não tenho. Mas eu tô querendo ter um amigo fit. Porque eu tô querendo ficar sarado pra elas, sabe? Acho que a nossa grande questão Dá uma hoje é malhada. falar sobre isso. Então, assim, né, eu Edu? acho que você deveria pegar seu aplicativo e fazer assim, @amigofit_, me siga nas redes sociais. Olha, para mais dicas. Pra mais dicas. Cadê meu celular? Arrasta pra cima? Já entra lá, no odia.com.br/coluna Amigo E- Fit. Acho que. já é um Edu, bom o que começo. você falaria pra mim que tô meio que gestante de 6 meses? Como é que eu iria iniciar esse processo de emagrecimento já estando com uma gestação? Só pra gente explicar um pouquinho, né? Você passou por um processo de emagrecimento aí, né? Hardcore, né? Você abandonou essa vida de sedentarismo e tal. Você tem uma formação também na parte da nutrição, não é isso? Sim, sou nutricionista. E mais, né, colunista e tal, o nosso jornalista aí. Mas qual seria a primeira dica que você daria, né? Eu falo isso pra mim, tá? Isso aí é pra mim. Porque Mas realmente eu vou vocês anotar veem, né? também. Eu tenho um efeito sanfona, tá? Há 4 meses atrás, eu tava mais magro do que agora, né? Eu não consigo... manter uma rotina. E você, a gente vê aí, né, que mantém uma rotina de ser saudável e tudo mais. Teve um emagrecimento absurdo, chegou a 70 quilos. O que você diria? Pra mim, que já, né, estou na fase gestacional, vamos dizer assim. Bom, primeiro eu marcaria uma consulta com você e seu esposo no meu consultório. Brincadeira. Então, tá gestante, né? Tem que tratar. Brincadeira. Mas acho que o início de tudo é você sempre identificar os excessos. Eu acho que a gente sempre sabe quando é o excesso, né? Quando a gente tá ingerindo algo em excesso. Então, acho assim, identificando os excessos, você já está com meio caminho andado. E aí, cortando os excessos, você já consegue tirar toda aquela retenção. Porque quando a gente se alimenta mal ou se alimenta em excesso, a gente começa a perder retenção. Porque o grande segredo do emagrecimento, no início, tá? E não é bem um segredo, vamos botar assim, do emagrecimento, mas o grande choque que você pode dar, né, no corpo na hora que você começa a melhorar a sua alimentação é a retenção líquida. Aí você começa a eliminar essa água. E Então, quando você reduz o excesso, ou então reduz a quantidade de conservantes e processados que você está se alimentando, essa retenção começa a diminuir e aí sim você começa o processo de emagrecimento. então eu acho que não tá ligado com a relação da quantidade de comida, né? Posso estar enganado. Acho que tá ligado com o que você come. Ambos. Uma coisa é eu, por exemplo, chegar na hora do almoço e comer 100 gramas de arroz
e com salame, por exemplo. Eu tô comendo uma quantidade pequena, mas eu tô comendo um alimento ultraprocessado. Continuo fazendo retenção. Agora, outra coisa é eu comer 400 gramas de arroz e comer um peito de frango. Continuo fazendo retenção. Óbvio que se for balancear em relação à qualidade do alimento, é completamente diferente. Mas quando a gente visa emagrecimento a longo prazo, ambos têm que ser balanceados. Eu já quero fazer uma consulta com ele, não sei Mas você. Edu, calma aí. Vamos começar do começo. Você sempre foi assim? Ou você teve algum momento, algum gatilho na sua vida que te trouxe a pensar sobre esse assunto, né? Porque eu tava meio que pensando que, de repente, assim, você... Não sei, qual é a tua história? Conta pra gente, assim, um pouquinho. Então, eu nunca fui um cara que tive, por exemplo, atividade física ou vida saudável na minha rotina do dia a dia. Nossa, eu tô me identificando contigo. Pelo contrário, eu fui fumante durante 14 anos. Acho que desde os, sei lá, 13, 14 anos, bebida alcoólica. Mas Especificamente uísque. Então, tipo assim, eu bebi pelo menos umas 2, 3 garrafas de uísque por semana. Mas o uísque que tu bebia com energético era não, puro? só uísque. Mas foi uma mania que eu acabei... não, só uísque mesmo. Só tipo, uísque. aquele fato de chegar do trabalho, de não ter uísque, pegar um golinho de 88 e tipo... Era Caralho. nesse nível, assim. O bagulho é louco. Esqueça tudo. E aí eu fumava quase 2 maços de cigarro por dia, desde os 14 anos de idade. E aí, em 2011, foi quando eu comecei a trabalhar em empresas de consultoria, comecei a viajar a trabalho. E aí, em uma dessas viagens, em outro estado, eu tava numa rotina muito estressada, trabalhando 20 horas por dia, embarcado. Caralho. E aí eu cheguei no hotel super estressado, falei assim, bom, agora é o meu momento. Eu botei minha dose de uísque, acendi um cigarro, fui pra varanda e depois fui pro banho. Quando eu fui pro banho, aí eu tive um infarto embaixo do chuveiro. Isso, aos 23 anos de idade. Então não estava relacionado com a sua aparência física. Você se aceitava de boa, você se olhava e pra você tava ok. Mas peraí, um infarto aos... 23 anos. Isso é comum? Isso acontece com uma certa frequência? Você sabe? Não, para indivíduos saudáveis e dessa faixa etária não é comum. Né? Inclusive, uma das maiores preocupações da equipe médica, né? Depois que eu sofri o infarto, eu fiquei 3 dias em coma induzido, né? Para poder estabilizar todos os níveis enfim, que eu precisava para poder retornar de forma saudável e sem risco de vida. E uma das preocupações médicas foi: você não está em uma idade que é propensa ao infarto, né? Você não é um indivíduo que né, tinha necessidade de sofrer um infarto agora, mas você tem 23 anos e quando você chegar numa idade, né, que é a partir dos 30 anos, tem uma faixa etária que o homem ele é mais propenso, não que ele venha a ter, mas que ele é mais propenso a ter mal súbito, né? E tem algumas doenças que são mais acometidas. Então, né? Porque como você era bem jovem, né, um infarto nessa idade é mais perigoso do que, de repente, um idoso sofrer um infarto. Sim, falam que o jovem, quando tem um infarto, quando ele é novo, ele vai pro paletó de madeira. Exatamente essa preocupação da equipe... paletó de madeira. Mas E aí era exatamente essa a preocupação da equipe médica, porque se com 23 anos eu já tinha sofrido infarto, imagina quando eu chegasse aos 30, que era a idade mais ou menos que eu deveria me preocupar um pouco mais com isso, né? Só curiosidade, nesse momento você já estava buscando a formação de nutricionista ou foi a partir desse momento que você falou assim, eu preciso buscar mais um conhecimento técnico, né? Então eu vou me especializar nessa área aqui? Não foi bem nem a partir daí, na verdade. A partir desse momento eu comecei a fazer exatamente isso que eu estava falando com você, né? Depois que eu voltei, a ficha foi caindo, eu comecei o quê? A cortar os excessos. Então eu comecei a cortar os excessos de, por exemplo, refrigerante, diminuir um pouco a bebida e comecei a ser um pouco mais consciente quando o assunto era minha saúde, né? E isso foi me trazendo um bem-estar maior. E aí, 6 meses depois, quando eu voltei para o Rio, né? Eu morava em Vitória nessa época. E aí, quando eu voltei para o Rio, foi que eu procurei uma ajuda médica, uma ajuda nutricional. E aí que realmente, né? Eu comecei a ter alguma evolução. Mas, assim, a evolução maior foi quando eu conheci a corrida de rua, que foi tentando praticar a corrida para poder parar de fumar, conter a ansiedade. E só assim também que eu consegui, foi através do esporte. E a corrida que me trouxe essa evolução, porque quanto mais eu ia evoluindo, mais eu buscava evoluir. E isso me trouxe uma sensação de autodesafio.
Então, a corrida geralmente funciona como esse regulador de ansiedade, né? O esporte, na verdade. O esporte. Comigo funcionou a corrida de rua, mas normalmente é o Eu esporte. acho que a gente já pode dar a mão. Vamos começar a correr nós três aqui. Começar Não. a correr, porque deu Fechou. resultado pra ele, vai dar... Olha, segue aqui com a gente também. Tem que Não, dar a esse corrida de resultado. rua é muito boa. Ah, Eu joguei bola na minha infância, então eu tinha um costume de ter que correr em volta ao campo, correr certos quilômetros. Então teve um tempo atrás que eu fiquei um pouco abalado com certa situação da minha vida e eu voltei a correr. Eu estava até com 79 quilos, cheguei a 62 quilos. E só correndo. E cara, algo que era engraçado, que eu fumava muito, eu fumo até hoje. E eu corria, acabava de correr, eu fumava um cigarro. Às vezes eu ia correr, eu fumava um, Quando ia eu comecei correr. a correr também era E eu, assim, eu ficava pensando, e as pessoas na rua, caraca, você fuma muito, mas você corre muito. Quando eu ia ver, tu tava ali correndo 10 quilômetros. Isso uma é dilatação. diferente Eu ficava quando assim, você tem 37 anos, né? Um pouco diferente. diferente. Não, mas também A eu corrida corri. ela tem essa acontece capacidade de, assim, não vou falar que é o ideal, mas a corrida ela tem essa capacidade de melhorar o condicionamento físico. Sim. E principalmente quando, assim, né, depende de tudo, óbvio, de composição corporal, de alimentação e tudo mais. Mas, assim, eu, por exemplo, nesses 12 anos, mais ou menos, né, 10 anos, né? Nesses 10 para 11 anos, né, que eu já, né, mudei a minha rotina, eu já tive momentos que voltei a fumar nesse período e, assim, já cheguei para uma meia maratona, 21 quilômetros. Puta que inclusive, A maratona inteira é quantos quilômetros? Só pra gente 36, fazer. 42. 42. Uma maratona. A meia Você já maratona correu a são maratona 21. inteira? Já, eu corri ultra. A minha maior distância hoje foram 63 quilômetros. Correndo? Que é Ficou na o quê? Maratona 3 do horas? Rio. Foram 2 horas no sábado, correndo 21 quilômetros, e mais 3 horas e 58 minutos no domingo, correndo 42. Isso. E você acha, assim, a Nossa, corrida esse joelho um ainda esporte tá bom? mais, assim, muito mais interessante porque é individual? Ou você pensa em praticar um esporte que é coletivo? Você tem esse desejo? Na verdade, eu pratico hoje, inclusive, eu tô tirando o pé do acelerador da corrida nesse período agora, nesses próximos anos, porque... Não vou dizer que eu já alcancei todos os meus objetivos, mas assim, hoje a satisfação e o alto desafio que a corrida precisava me dar até eu chegar aqui, ela já me trouxe, né? Essa segurança de saber que eu posso me dedicar e chegar a algum lugar. Então a corrida ela me dá esse suporte, né? Então, por exemplo, nunca na minha vida eu poderia imaginar que isso aconteceu na África do Sul, quando eu fui correr minha primeira ultramaratona de 56 quilômetros. E eu cheguei na Two Oceans, é o nome da corrida, porque ela começa numa ponta da Cidade do Cabo e termina na outra, só que nessa ponta é o Oceano Índico. E quando você desce a Chapman's Peak, que é uma das avenidas principais, é o Oceano Atlântico. Então, tipo, é a coisa mais linda do mundo. E Maneiro. foi bem por isso que eu escolhi essa prova para poder ser a minha primeira ultramaratona. E pra que devia ela ser me... bem prazeroso, na memória, né? Exato. Bem Aquela prazeroso, coisinha né? Você assim. correndo, vendo Isso. algo lindo, porra, te dá um ânimo, um gás a mais. Eu sempre acho muito curioso, porque eu olho pra quem corre, primeiro eu tenho um pouco de inveja, um pouco de raiva. Acho que eu compartilho dessa inveja, com certeza. Muito bonito. Né, essa disciplina, essa coisa que chama a atenção, né? Você tem que ser muito disciplinado para estar nessa rotina diária. E eu observo que é uma coisa também, assim, bastante privilegiada, né? Assim, você conseguir fazer esse passo de criar essa rotina eu enxergo como alguma coisa que surge a partir de uma vida que vem, assim, você tem um certo privilégio de ter esse tempo, né? Poder dedicar esse tempo à sua própria saúde, ao esporte. Então, eu fico pensando assim, primeiro que é um esporte que é individual, então ele é mais fácil de ser encaixado numa rotina, né? De ser inserido numa rotina. Porque se eu pudesse escolher, eu faria vôlei até hoje. Fazia vôlei na escola, eu amava. Maneiro. Sendo que eu sinto um bloqueio cultural, social, né? Porque eu já sou uma velha. E também, assim, penso que é difícil inserir essa rotina na sua vida. Você tem dicas? Você tem, assim, alguma dica para ajudar? Né, tornar uma coisa normal do seu dia a dia. Porque Como é que se faz isso, né? Primeiro é tomar vergonha na cara, né? Boa. Ok, anotei. porque ele traz uma leveza, vergonha na cara. como se fosse fácil. E a gente sabe que na realidade não é. E que na verdade a minha ideia é exatamente desconstruir isso, porque as pessoas quando chegam para montar essa rotina, elas falam: "Não, é fácil. É só eu fazer isso", mas é completamente ao contrário. Não tem leveza, não é fácil.
E para você construir essa rotina é o pilar para que você chegue ao final dessa... Só um detalhe, você começou esse processo de emagrecimento, né, corrigindo a alimentação, fazendo corrida, mas você teve a prática da musculação inserida nisso aí ou não? Sim, depois mais ou menos de 6 meses a 1 ano, eu comecei a ter dores musculares. E aí, com acompanhamento médico, eu fui tendo a orientação de... Mas hoje você pratica Hoje eu a pratico musculação? até hoje. Maneiro. E assim, a musculação ela é o pilar para todo esporte. Aí, voltando até na questão da modalidade do esporte, hoje eu tô tirando um pouco do pé do acelerador da corrida e tô voltando mais pro jiu-jitsu, que é um esporte que eu já pratico há uns 4 anos. Só que ainda nunca tive uma, vamos botar assim, evolução de técnica, mas porque eu não queria mesmo. O jiu-jitsu para mim é uma coisa completamente de diversão, de momento de lazer. É o seu hobby, né? Você pratica ali que tem Então, prazer de... sem- Mas tem obrigação a ver com nenhuma. toque, né? Isso é que tá me chamando a atenção desde Com o quê? sempre sobre a corrida. Porque no jiu-jitsu você toca o outro, você tem um contato, né? Alguma coisa que te proporciona É o coletivo que você falou, né? Aquela coisa- pensamento, né? De que a gente existe em coletividade, né? Aham. Aí, e também, assim, o próprio prazer de sentir a pele do outro. Eu acho que tem alguma coisa desse tipo de esporte, do esporte coletivo. Não sei se estou viajando muito, vocês me Você tá... censurem. Você tá indo mais pra... Mas eu penso que Mais não, 18. acho que tem alguma coisa do prazer, né? Sim. Você está falando da corrida, o esporte, inserir isso na rotina não é leve, não é super fácil, não é, muito pelo contrário, é não trabalho, é esforço. Não é. Mas aonde que você encontra o prazer? Quais são esses momentos? Eu acho que no jiu-jitsu é o toque, não sei. Desconfio, seria pra mim. Não, Seria? eu acho que no jiu-jitsu, pra mim, o que me traz mais, vamos botar assim, prazer de praticar é a disciplina. O jiu-jitsu, ele me dá uma disciplina que nem a corrida, eu acho que ela consegue me proporcionar. Que é a disciplina de, eu preciso estar alerta, porque a qualquer momento Você pode me sofrer dá um uma carro. queda, né? Você pode... Qualquer momento o nego puxa aqui minha perna e acabou, perdi. Então, a corrida não. São, pra mim, né? As pessoas costumam falar assim, que eu romantizo as coisas. Não é que eu romantizo as coisas. É que eu costumo realmente falar do modo que eu vejo e eu romantizo as coisas pra mim. Justamente pra que eu possa me interessar e por elas, não, vamos botar assim, romantizar. Eu não digo romantizar, mas é porque eu tenho um lado muito espiritual e energético de ver as coisas. Então eu acho que, né, isso muda muito com a forma que me relaciono com elas. Então, por exemplo, a corrida, pra mim, eu não tenho um esporte mais coletivo do que a corrida. Só que eu tô conectado com as pessoas através da minha energia. Eu não tô conectado com as pessoas através Através do fisicamente. toque, né? Então, quando eu tô correndo, eu inclusive tem uma marca de meias que eu tenho, né, assinada por mim, que atrás da meia tem escrito assim, só mais 1 quilômetro. Então, a todo momento que eu tô com essa meia, eu tô lembrando que tem pessoas atrás de mim, correndo, que precisam de motivação e que estão lendo essa meia dizendo, só mais 1 quilômetro, você chega lá. Você é capaz, né? Mais sobre a motivação do outro. Assim, acho que cada um aqui despertou uma certa curiosidade sobre a tua história. O que me prende muito em querer saber de você é, não só pelo fato também que eu acho que eu vou aprender muito contigo aqui com as dicas que você vai me dar, pela minha qualidade alimentar não ser tão boa, né? Então, não quero usurpar do teu conhecimento nutricional, mas já usurpando, obviamente. Pega depois que meus contatos, o valor da consulta. É, exatamente. Brincadeira. Mas assim, eu acredito que, pra mim, no meu caso, a minha maior dificuldade não é a prática de esporte, embora não pareça. A minha maior dificuldade é quanto à alimentação, porque a alimentação mexe com o nosso desejo, mexe com a nossa vontade, sabe? Mexe com o nosso ego. E a gente é estimulado o tempo todo dentro da alimentação. É pelo cheiro, o cheiro, você sente até o paladar daquele alimento. E como assim, você transformar, né, um tudão ali e um pratão de salada e sentir prazer, porque um dos maiores prazeres da vida é na alimentação. Salada. Como que foi essa troca pra você? Que você falou que você tinha uma vida sedentária, que você tomava o seu uísque, que você bebia o seu refrigerante, que você comia a sua besteira, né? Penso eu. E como foi fazer essa troca, sabe, Nath? Então, ô, Brandon, de caraca, eu comi esse X-Bacon aqui e era muito bom, era muito gostoso, óbvio. Mas agora eu tô comendo essa salada aqui, pra mim tem a mesma sensação de prazer. Isso foi o mais difícil pra você? Porque pra mim, no meu dia a dia, pra mim é o mais difícil. Você trocar a alimentação gordurosa pela alimentação saudável. Foi um tabu pra você isso? É, assim, além dessa questão, assim, de gostar, mexe muito também com a nossa questão fisiológica,
né? Então, tipo, às vezes você tá ali tão acostumado a comer, por exemplo, arroz e feijão todo dia, numa determinada quantidade, quando você reduz, o corpo também sente. Então, assim, eu senti muito, principalmente porque a minha alimentação era muito carregada de carboidrato. Então, assim, a minha vida inteira, né, eu fui criado na roça, com galinha, com porco, com toicinho, e tipo, ir ali, puxar o pé de aipim, quebrar o aipim ali, cozinhar na hora. Então, isso pra mim foi muito... Pra mim tinha uma carga muito, muito também familiar, né? O fato da minha avó fazer uma panelada de galinhada e eu falar assim, não, poxa, eu não posso comer agora porque eu tô de dieta. Então, isso teve uma carga muito familiar pra mim também. Não tem a questão também mas foi muito dia a também, dia. porque assim, quando a gente muda o costume... Né? Porque eu tô falando isso porque eu já tentei. E é muito, não sei se vocês já tentaram difícil, já. Não, é nunca tentei, muito, não. muito, muito difícil. Por exemplo, você tem uma rotina, às vezes, com amigos, você tem uma rotina. Porque o brasileiro, toda reunião termina em comida. Todo encontro entre pessoas termina em lanche. Bom, eu como um bom taurino, eu... Né? Palmas Você, exatamente. O taurino sente fome, né? Vamos lá. Então, como que você encarou isso? Assim, chegar com um almoço família, né? Com a sua avó, com seus parentes. Não, eu não vou comer porque eu tô de dieta. Não teve um certo preconceito da galera? Ah, que cara palhaço, pô. Agora tá de dietinha, Eu né? acho que preconceito não, mas assim, isso sempre vai existir do amiguinho chegar pra você, come, é só um hambúrguer, vai comer um hambúrguer hoje, que diferença vai fazer? Faz diferença. A questão é tudo o como você vai lidar com isso durante a semana. Eu acho que assim, uma base de tudo é o conhecer o que você está fazendo. Então vamos lá, eu quero emagrecer. O que eu preciso para emagrecer? Teoricamente, comer menos, déficit calórico. Então vamos lá, o que é o déficit calórico? Né? O déficit calórico, ele pode se considerar o total de calorias que você come na semana. Bom, se eu como na semana, eu posso distribuir isso. Não, isso quem vai calcular, obviamente, precisa de um nutricionista, mas é a questão de você entender. Quando você entende isso, muitas das vezes o nutricionista, ele tá como suporte. Você faz a sua, né, rotina e o nutricionista ali pra... Porque, assim, às vezes a gente pensa assim, eu tenho que parar de comer hambúrguer pra emagrecer. Não precisa. Eu não parei de tomar Coca-Cola até hoje. Eu não parei de comer hambúrguer até hoje. Então, tipo assim, eu preciso saber que de segunda a sexta, ou numa determinada rotina, eu preciso manter uma determinada alimentação pra bater ali meio que uma meta de calorias, porque eu sei que sábado eu vou sair com meus amigos e sábado eu vou querer comer um hambúrguer, sábado eu vou querer comer 2, sábado Mas também eu você não vai exagerar também, né? Também tem essa questão. Mas porque tem todo um limite, né? Então, tipo, qual que é o meu limite? Meu limite, sei lá, são 3 hambúrgueres. Então, 3 hambúrgueres tem quanto? Sei lá, 3.000 calorias? Bom, se eu chegar a comer 3 hambúrgueres, o que eu preciso pra dentro da minha semana, né? Correr arrumar mais. ali. É muito louca essa conversa. Eu me sinto uma alienígena. Mas que você eu me sinto corra uma mais. alienígena Vai ter que correr total. mais. Aí vai ter que trabalhar o psicológico, porque é resistência, né? Do Se que você corre vocês 10 estão km todos os falando? dias, E você vai ter que aí, pensar, o psicológico vai falar, vou ter que correr 12. Sabe por que eu me pergunto? Correr Porque assim, 12, o tempo 12. todo aqui eu tô pensando. Primeiro que quando você fala todo brasileiro termina, né? Toda reunião do brasileiro culturalmente termina em comida. Eu tô pensando, mas a gente voltou a 1990, né? Assim, em relação à fome no país, né? Então, a minha cabeça tá aqui o tempo todo pensando num outro lado da coisa, que é um pouco assim, eu acho que a gente bateu um pouco, quase conversou sobre isso ali fora no corredor. E eu fico pensando assim, o problema não é a cultura, não é a gente ter que pensar individualmente sobre saúde dessa forma tão segregada, né? E assim, quando a gente conta caloria para estar bem, quando a coisa é muito mais sobre quebrar certos padrões e perceber o alimento como aquilo que nos nutre, né? Que mantém a nossa vida. Mantém a gente vivo, né? Assim, acho que é muito... Por isso que eu me sinto um pouco alienígena, né? Nesse papo de dieta, caloria, do próprio esporte, da rotina do esporte. E quando você fala que você vem de uma cultura do interior, né? Eu fico pensando... Por que a gente comia tanto carboidrato? Por que isso ficou na cultura, não fazia né? mal também, né? Que não... Eu acho que a gente senta muito mais na nossa bunda hoje em dia e aí não consegue queimar essa quantidade de, sei lá, calorias. Eu não sei como é que funciona exatamente. Mas também tem gente que tem um metabolismo muito bom. Mas acho que não é nem a questão do metabolismo muito bom. Acho que vai no déficit calórico que ele falou. Por exemplo, a gente dá um exemplo do... Agora, deixa eu falar, desculpa. Porra, o meu irmão...
Meu irmão come 2 pratões de comida, igual um peão. Ah, entendi. E meu irmão todo trincado. É uma tribo. E eu como Mas aí pouco deve ser calórico a de barriga. novo. Mas aí é deve porque ser tem uma calórico de coisa novo. também que as pessoas... É o que a gente chama de... Quer dizer, as pessoas popularmente chamam de... eu tenho metabolismo acelerado e lento. O que define isso é a quantidade de massa magra. Então, o seu irmão, ele queima toda essa gordura de uma forma completamente natural porque ele tem um nível de massa magra maior. O nível de massa magra é o que determina o nosso TMB, que é a taxa metabólica basal. E aí é que vem a musculação. Por quê? Se você pratica musculação e aumenta o seu nível de massa magra, não para ficar forte ou para ficar trincado, é que quanto maior o seu nível de massa magra, quanto maior o trabalho de Absorve força menos que você gordura, fizer, isso ou não? você Não tem nada a ver. queima gordura de uma forma Queima, né? natural. Isso. Vem Então, cá. se hoje eu tenho, por exemplo, 74 quilos e peso, sei lá, 35 de gordura, quer dizer, 35 de massa magra, né? Vamos botar assim, se eu tenho 35 de massa magra, eu vou queimar, sei lá, 1.700 calorias num dia. Mas se eu comecei a praticar um esporte e aumenta esse nível para 78, eu não quero estar fortão. Eu só quero aumentar esse nível para quê? Para consumir mais calorias diárias, para que meu corpo metabolize mais calorias de forma natural. Então, se eu aumentar o meu nível de massa magra, basicamente, eu vou queimar gordura de uma forma natural. Funciona bem, Meu cérebro tá aqui igual bem o Mike. ignorante mesmo. Funciona meio que pro pedreiro, né? O cara, ele come aquele pratão de comida, Só mas que como ele ele faz um queima Cara, muita... não, mas é. E, Mas e- é e queima não é, muita. e não é a questão da bolado. atividade. É a questão Caralho, da é força. mesmo, é isso. O que faz crescer a massa magra é trabalho de força. É isso que faz aumentar a fibra muscular. Então, se você faz um exercício de força, a sua massa muscular esquelética, ela aumenta. E é isso que faz você fazer a queima de a lipólise, né? A queima de gordura de forma natural. Ah, ultimamente eu não tenho feito força, vocês não. me ignoraram e não falaram sobre o tema que eu trouxe. Eu vou trazer de novo uma perspectiva. Por favor. Porque eu sou Por favor. insistente e perseverante. Por favor. Não, eu fiquei pensando no seguinte: o grande problema não é ser gordo, né? Assim, cada um escolhe seu padrão corporal, come o que quiser. Eu acho muito importante Somos esse ponto livres. nesse podcast. Mas Aham. o que eu acho que é interessante, eu estava pensando aqui, você aos 23 anos, você tinha um cenário que te trazia doença. Para mim, esse cenário é o neoliberalismo e não tem, a gente quase que não pode escapar disso. A gente fica tentando se iludir, tentando refazer estruturas, rotinas, mas estamos condenados à desgraça, brincadeira. Mas assim, eu acho que o cenário é uma luta que diária, né? Porque Então, você falou, você estava aos 23 anos viajando, você trabalhava embarcado, você comia mal. O que mais você tinha falado? Você fumava, né? Bebia. Então, esse conjunto de fatores e de excessos que eu achei fantástico, né? Você começou falando dos excessos. Essa reflexão sobre os excessos traz... Né? É um sinal da sociedade que a gente está inserido, né? É excesso o tempo todo. E aí, esse que seria o problema, né? Não, assim, o peso ou o sobrepeso. Não, assim, por que eu falei que é importante a gente entrar nesse tema nesse podcast? É porque as pessoas, elas até têm essa coisa, e aí é esse padrão imposto pela sociedade, que aí magreza, né? De aparência física. eu acho que isso não tem, assim, né? não tem que ser Pra em ficar nenhum... tipo Breno, assim, né? Delírio! Delírio. E assim, que eu acho que isso não pode em nenhum momento ser o motivador inicial, entendeu? Se isso for o motivador, eu acho que já começa errado. Acho bom não começar e começar, né? Uma coisa é tipo, eu quero entrar na minha calça que eu entrava... Isso é uma coisa. Outra coisa é eu querer ser magro porque a sociedade me impõe isso. Então, isso eu já não acho saudável. Isso pra mim foge da vida saudável. Pra mim, o que é ter vida saudável? É você fazer o que te faz bem. Mas é. Ponto. E foi uma coisa que você não buscou, né? Porque assim, a gente vê também, acho que pegando o gancho do que a Nath falou, é que as pessoas querem o emagrecimento para buscar um modelo corporal, né? Já tá com a personalidade já um fudida, padrão já. social Fudida. de massa corporal. Por quê? Porque eu preciso ter volume dentro de uma camisa, ter um peitoral legal. A mulher precisa, né? De ter Ter um bumbum um durinho, abdômen mais coisa. trincado, um bumbum mais empinado. E se isso for uma vontade da pessoa, problema nenhum. Se a pessoa gostar de querer ter uma estética. Agora, o problema é a motivação que está por detrás disso. É a autoestima ou é a sociedade que é impõe E o que isso? acontece? E qual o meio também que vai buscar, né? Porque hoje a gente tá vendo aí essa busca por esse padrão matando pessoas.
Sabe por quê? Porque aí Gente, você... quem matou quem pra buscar esse padrão? Não entendi. Não, É um gente modo de fazendo dizer processos processos errado, exaustivos, pô. por Ah, entendi. exemplo. Tem pessoas que Aplicando fazem silicone, né? o AIJ, né? Que é o aeróbico em jejum. Poxa, eu acho que isso a longo prazo é extremamente prejudicial. Não tô entrando dentro da vereda não é da nem nutrição. prejudicial não, mas é tudo estratégias, né? Por exemplo, o jejum intermitente hoje é um tema super falado. Só que, vamos lá, tipo, as pessoas têm que... É o que eu falo sobre o conhecimento. Eu preciso conhecer o que eu tô fazendo. Jejum intermitente não é uma dieta. Jejum intermitente é um protocolo. Para você fazer jejum intermitente, determinado você tem tempo, que né? associar uma dieta ao jejum intermitente. Mas qual é o seu objetivo? O jejum intermitente faz sentido para você? Quanto que é a sua glicemia? Como é seu perfil lipídico? Faz sentido para você fazer Qual é a isso? sua religião? Não, Não, mas porque você tem entendeu uma a questão história. do, né, O jejum intermitente tem muito a ver, né, com religiões. Várias religiões usam o jejum como uma forma de purificação. Né? Não, mas nesse caso que ele deu... Não, eu sei, mas a origem, eu tô brincando, Não, porque... eu concordo assim, com você. Mas, na verdade, não é uma Eu brincadeira. concordo com você porque, assim... o garotinho fez uma vez muitas um jejum de muitas 50 pessoas, inclusive, que são religiosas e que creem no jejum, aí não jejum intermitente, né? Não quero associar o jejum intermitente a uma religião, não é isso. Mas é que pessoas que praticam o jejum, em formato religioso, associam a sua melhora ao formato do jejum intermitente. E ótimo, é isso que tem que fazer. Por quê? Você tem que buscar o que é mais confortável e mais acessível para si. Se essa é a forma de você buscar e você se conectar ao seu objetivo, excelente. Acho que seja essa espiritual é a chave. ou não, né? Exato. Acho que essa é a sim. chave para Exato. pensar que, na verdade, nós não somos só um corpo, né? E, assim, um corpo que é separado da cultura, Exato. do pensamento, né? Das ideias, do campo das ideias. Então, tudo isso precisa entrar num processo se você vai enfrentar uma mudança, uma transformação como a que você passou, né? Que é muito radical. Exato. Deixar de fumar, E te deixar de interrompendo beber. nesse momento, assim, de forma totalmente proposital, abrindo parênteses no seu mudança, a gente tem que lembrar disso. Eu, hoje, sou um Eduardo que mudou de 10 anos atrás. Então, eu não posso esperar que o Eduardo de hoje tenha o mesmo comportamento de lá. Então, quando eu for começar a fazer algo, eu não posso esperar que o Eduardo daqui de 7 anos tenha o mesmo comportamento. Por quê? Aí eu volto àquilo que as pessoas falam que eu romantizo muitas coisas, né? Nós viemos nessa vida, na minha concepção, para evoluir. Se o Eduardo daqui 7 anos à frente pensar da mesma forma que o Eduardo há 7 anos atrás pensou, tem alguma coisa errada, eu não evoluí. Nossa, eu mudo de ideia a cada dia. Basicamente. Amanhã eu já sou. Basicamente. Depende do humor que eu levantar. Não, Mas você entendeu onde eu quero chegar? Eu fiz essa interrupção porque você falou uma coisa importante. Essa mudança, a gente tem que lembrar que nós mudamos. E nós temos que lembrar que nós precisamos mudar para E evoluir. a mudança é muito boa. Exato. Mas E é gratificante, também não tem a ver também prazeroso com... pra você E não é mesmo. que daqui 7 anos vai ser mais difícil. É que daqui 7 anos vai outro ser momento, né? diferente. É diferente. E aí, assim como eu tive a vontade de melhorar agora, eu tenho que ter essa vontade de me descobrir de novo daqui a 7 anos para poder praticar. melhorar, o que precisa mudar, o que precisa... Mas você o que é melhorar? O que é evoluir? Melhorar e evoluir É tem você uma... olhar pra trás e ver que você, no passado, era uma coisa, hoje você é algo muito melhor e é prazeroso. Eu acho que é Eu isso. vou além disso, eu acho que a mudança... Ele deve pensar, porra, 10 anos atrás, como eu era. Hoje, porra, tô com uma saúde eu acho que maravilhosa. pra mim melhorar é... Porra. Tipo, não fazer coisas que me faziam mal antes e buscar coisas que me proporcionam mais é prazer. gratificante pra você olhar pra você no passado como era hoje, e também é gratificante você ver as pessoas querendo buscar conhecimentos com você, aprender cada vez mais, se espelhando Exato. em você pra melhorar. Eu acho que acredito isso é muito fielmente, maravilhoso. numa você coisa... ser espelho pra muitas pessoas. Exato. Não, esse ponto é importante. E assim, esse para mim é um termômetro do que eu estou fazendo para mim e pro melhorar. Te dá até na um minha incentivo concepção. a mais, né, você? Exatamente. Porque para mim melhorar é o quê? Aí eu volto naquela questão do romantizar, né? Eu sou um ser de luz. Todos, né? Na minha concepção. Só que, por eu ser um ser de luz, eu tenho que proporcionar luz, né? Uma árvore não dá 2 frutos. Ou eu dou um ou dou outro. Então, desde o momento que eu estou proporcionando bem para mim e estou tendo um termômetro de que outras pessoas estão se fazendo bem, porque de alguma forma eu pude servir como um canal de motivação,
aquilo pra mim, sim, é uma evolução pra mim. E Mas você, Leão, você ia falar, o que pra você evoluir? Eu vou falar, mas vou fazer uma perguntinha pra ele rapidinho e vou dar meu conceito. Assim, rapidinho? É rápido. Como é que é? 2 palitos. As né? minhas nunca são rápidas, as minhas sempre vão... Não, mas assim, você sente uma certa pressão, né? E eu não digo uma pressão só social, familiar ou de amigos. Tipo assim, eu tenho que estar bem porque... É isso. Eu tenho que estar bem porque hoje eu sou alguém que mudou e hoje eu sou alguém que incentivo, então eu não posso retroceder. Tipo assim, você sofreu um processo de emagrecimento, fez uma formação nutricional, você tem a sua prática jornalística hoje, então, se de repente, do nada você quiser engordar, vamos dizer assim, eu não quero mais fazer regime, eu não quero mais manter essa vida saudável, dane-se, vou chutar o pau da barraca, eu vou comer tudo. Você sente essa pressão, tipo assim, eu tenho que continuar sendo uma pessoa que motiva, eu tenho que continuar sendo uma pessoa que as pessoas se espelham em mim pra mudar, pra ganhar qualidade de vida, ou isso pra você não faz diferença, pra você é de boa? Olha, se eu falar pra você que não existe esse não digo esse peso porque não é um peso, mas se não existe essa carga de responsabilidade, eu vou estar mentindo. Existe. Cobra mais por conta disso. Só né? que eu procuro diferenciar muito quem é o Eduardo e quem é o amigo fit. Então, assim, o Eduardo é quem faz pra si. O amigo fit é quem usa a experiência que o Eduardo faz pra si como uma literatura pra fazer para os outros. Então, uma coisa é eu ir, por exemplo... Num quiosque, ali na barraquinha, comer um hambúrguer. Outra coisa é eu postar que estou comendo um hambúrguer. Postar porque você não quer que as pessoas o vejam? Não. Postar porque eu sei que o Everton, nesse momento, às 8 horas da noite, ele deixou de comer o dia inteiro besteira e está em casa com a família dele, criando seu emocional para não comer besteira à noite, porque ele quer comer, ele quer ter por exemplo, né, tá buscando uma melhor qualidade de vida. E se eu postar, sabe o que o Everton vai falar? Se ele comeu... Amigo fit pode? O que eu tô fazendo aqui? Você entendeu? Então, da mesma forma que a gente motiva as pessoas pro bem, a gente pode motivar pro mal também. mal. Então, algumas coisas eu falo, mas não posto. O Eduardo não posta um hambúrguer, mas o dia que eu como todo mundo sabe. O Eduardo quando teve o momento que ele voltou a fumar, ele nunca postou fumando, nunca. Mas todo mundo soube da dificuldade que eu passei quando, em um determinado momento que eu não fumava, eu voltei a fumar. E a dificuldade que foi pra parar. Então, o tabagismo da vida deve ser muito complicado. Eu nunca fui fumante, é uma luta diária, eu luto até hoje contra isso. Então, assim, é uma luta que eu não preciso mostrar o que eu faço para poder dizer o momento que eu estou passando. Então, assim, eu tenho essa carga, essa noção de que eu não posso postar, de que eu não devo postar alguma coisa. Contudo, eu tenho essa... Você não deixa de fazer... eu não deixo de fazer, mas eu procuro não mostrar para não incentivar. Então, basicamente resumindo, isso. você sente sim uma certa pressão de evolução constante, de demonstrar para a pessoa que você mantém aquele seu foco não de evolução, mas eu tenho a necessidade de não participar da regressão da pessoa. Eu acho que a palavra é cuidado, né? Você trabalha com a saúde de uma maneira ou de outra e você você se sentir responsável, né? E Eu me sinto também... responsável por cada número que tá ali do outro lado. E você é uma figura pública também. Eu acho que você também sente pessoas responsável. estão vendo ali no sim. Instagram, E assim, acaba que tem momentos que, às vezes, você quer motivar as pessoas e as pessoas entendem de uma outra forma. Então, imagina quando você não está preocupado com isso. Eu acho que a responsabilidade é muito grande. Sim, e eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Você é um formador de opinião, na verdade, De certa né? forma, sim, Do que comer, do que não comer, de como levar a vida, né? E eu acho que, como que eu ia falar que a Nath falou, eu acho que isso é evolução. Eu acho que tem coisas na vida que a gente precisa... Evolução, pra mim, é você passar por experiências. Tem coisas que são necessárias para que você passe, para que você aprenda. Sim. E existe duas formas de você passar por experiências, né? Aquela que você aprende e Com a muda, dor, né? Na né? dor, né? Não, aquela que você aprende e muda. Eu costumo dizer, Edu, que uma criança para aprender a andar, ela não precisa cair, como diziam os antigos, né? Inventaram o andador, caralho. Dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui. Mas o legal é cair, ralar o joelho. Não, não é legal. Não, a gente não precisa definitivamente se não precisa machucar. aprender pelo sofrimento. A experiência tá aí pra isso. Mas tem gente que só aprende na dor. Mas aí... Só na dor. Aí mas fica aí, com marcas, não, cicatrizes. mas aí eu vou falar pra você, que o Edu acho que vai concordar. Aí existe a diferença, né, do sábio e do tolo, né? O tolo aprende com tombo, pô. O sábio aprende com a visão, pô. Eu olho você fazendo e não vou fazer, pô. Não, interessante. Eu sou lembro, Não, eu vai penso você, dessa vai forma você, também. vai você. Eu sou tolo. Eu acho interessante que... não, isso aí também faz sentido. Joy soy tu. Nós somos... Porque isso...
Enlouqueceram, mas Em algum momento eu tô foi pensando tolo. aqui o seguinte, Errou pra Edu, aprender. você falou, né, em seres de luz. E eu penso que na minha construção, porque na verdade estou perguntando para vocês o que é evolução, o que é transformação, pensando o que isso significa para mim, né? E assim, como uma pessoa criada na Baixada Fluminense, uma pessoa, mulher, né? Uhul, Nova Iguaçu. Sou Baixada Você é de também. Nova Iguaçu, Eu sou né? Baixada também. São Gonçalo. Você não é Baixada Fluminense, não. Baixada Fluminense, não? Não, Baixada não. Goiaba, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Ai, Mesquita. Você é fluminense, são Isso Não, aí. a gente é Papagoiaba. pô. Peraí, vocês tiraram meu chão! Não é isso aí, não, também não. Tem um outro sim. nome. Não, Cadê a produção do São carro? Cadê o Gonçalo- Carlinhos aí, São produção? Gonçalo- São Gonçalo São é Gonçalo. fluminense. Não, São Tá. Gonçalo é Não, ó, Gota. tem uma pessoa que vai falar isso pra gente agora. Cadê o Gonçalo é Carlinhos Gota. aí, galera? Chama o Carlinhos aí, por favor. Não, eu sou uma Não, o Carlinhos vai papagoiaba falar. e eu fui criada, né, com uma menina que tem que sentar direito, que tem que ser de luz. Então, a minha sentar de perninhas construção... cruzadas, ela é sua menina? assim, eu tô fazendo a Ela é sua menina? Não, eu vou cruzar a perna, porque a gente tem que tirar esse... Cruza a perna aí, tá? Eu não tô conseguindo virar meu pé. Tá machucado. Não, mas assim, se a gente pensar nessa linha, né, de que a gente, como menina que cresce, sendo essa que tem que sentar direito, tem que se comportar de uma certa maneira, tem que agir de acordo com uma certa moral e um conjunto de bons costumes. Na verdade, o grande ganho, o que seria assim, talvez evolução é uma palavra difícil, né? Muito cartesiana, Eu acho, muito muito positivista. E acho que vocês falaram de evolução de uma maneira que eu até me alinho mais. Acho que você falou de experiência, aprendizado, né? Da gente não precisar aprender pelo sofrimento. Acho que eu tô mais nessa linhagem freiriana, né? Abordagem assim da vida autônoma, que a gente toma para si, que a gente decide o que a gente precisa decidir para viver da melhor maneira possível nesse circo de caos. Mas eu acho que o meu grande ganho é pensar que eu sou um ser de luz e trevas. Né? Eu assumi as minhas sombras, eu sei que... Como é que é? Espiritualista. Espiritualista. Não, acho que não tem muito a ver com espiritualidade. Trevas. Talvez muito mais com... Eu acho que é muito mais com autoconhecimento. E com desejo de não buscar uma perfeição em nenhum plano, nenhuma camada, né? Isso é muito Porque eu legal. acho impossível. Eu acho que não... Você me perdoa. Né? Então, assim, a gente pensar na ideia de transformação como alguma coisa que reconhece a impossibilidade da perfeição é muito... É uma ideia cheia de compaixão, né? A gente ter compaixão com a gente mesmo e com o outro. Acho que é aí o que eu falo pra você da cuidado questão de novamente. muita gente me chamar de falar que eu romantizo as coisas. Eu concordo com você nesses dois pontos e também tem um complemento pra cada um. A vida, a gente já tem mania de achar que o caos ele tem que participar da nossa vida. Ele não tem. Ele não tem que participar. É o que a gente falou da questão do... pra aprender eu preciso... Não, eu não preciso cair. Eu posso aprender com o erro dos outros. Então o caos ele vai muito da forma como a gente olha a vida. Se eu creio que é possível ver uma vida sem caos, eu posso ver uma vida sem caos. Se eu creio que aquela situação ela não é ruim, que ela apenas é uma oportunidade de eu trabalhar os meus pontos a serem melhorados, aquilo para mim não é uma coisa ruim. Aquilo para mim também pode ser algo bom. E aí, o último complemento é em questão da questão de como eu me vejo. Eu acho que eu não tenho que ter humildade comigo para dizer quem eu sou e quem eu lutei para ser. Eu acho que uma coisa é você... É a falsa modéstia, praticamente, Exato. né? Então, assim, se eu luto para conter os meus lados a melhorar, né? Não vou botar lados ruins, mas se eu luto para conter as coisas, os meus traços de personalidade que me fazem mal, para ter controle sobre eles, né? Para que sobressaem os traços que me fazem bem, eu acho que sim, eu posso me considerar, vamos botar assim, um ser de luz. Por quê? Porque eu faço o possível, eu luto para que eles sobressaiam. Não, eu mas foi acho nesse que sentido, é entendeu? É nesse sentido. Eu acho que é fantástico buscar isso. A minha questão é que é impossível a gente viver bem ou buscar um fora do caos numa cidade que é dividida em classes, em que há sofrimento. A premissa há sofrimento. A se você pode se sofrer você justamente não por vive isso, né? do caos, se você não vive do caos, você está fazendo o outro sofrer. Então, como que você vive com você mesmo, né? E eu acho que essa consciência que
que aí eu acho que, de repente, a sombra tem muito mais a ensinar. E também, quando essa mesma sociedade, que é dividida dessa forma, diz o que é luz e diz o que é sombra, é muito mais problemático ser luz, na minha opinião, né? Eu concordo com você, até porque eu não posso dizer o que é sombra se eu não a conheço. Então, eu acho que você só pode dizer o que é sombra, e aí por isso que eu toco sempre no autoconhecimento. Eu não posso dizer se a sombra é sombra pela voz do outro. Eu só posso dizer se a sombra é sombra, né? Se eu a conhecer. Exatamente. E a luz também, né? A luz ambas. E olha como é que é importante o ponto que o nosso assunto chegou. Por quê? Porque a gente iniciou a nossa conversa aqui falando, né, sobre as formas de emagrecimento, sobre a saúde física, né? E nesse momento a gente também tá falando sobre a saúde emocional. Mas é que saúde que tá ligado, né? E é interessante a gente abordar esse assunto, porque a gente vê que tá conectado. Quando você tem uma saúde, se você tem uma saúde física, você tem uma saúde emocional. Se você não tiver uma saúde emocional, não tem como você ter uma saúde física. Na verdade, é que se você não presta pra um dos lados, se você não presta atenção em um dos lados, você não é saudável. E pra mim é esse o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Mas você não acha? Não sei o que o Breno acha. Porque ele ficou... O Breno só tá ali. O Breno tá analisando. Tá tudo bem, Breno? Ele tá ali do tipo... Graças a Deus. Mas eu acho que assim, não Olha o joelho existe... dele, olha o tipo de corretivo que ele colocou. Daqui cruzado. Tá vendo? Ó, não existe saúde, nem física, nem Não, emocional. daqui foi correndo numa bastante. sociedade que é doente, olha, né? ele teve uma exposição, uma fratura exposta. Daqui foi correndo de moto, aí a moto escorregou, sabe? Especifica o correndo, porque senão a gente tá falando aqui do corrida de rua, já vou falar assim, opa, não Aí a vou moto- praticar isso não. Não vou mais praticar. A moto escorregou e eu me ralei todo. Foi muito Fit, difícil. E o joelho? Tem que proteger o joelho pra correr, tem que comer Tem que saber algum correr, tipo. né? Você tem que ter Não, você preocupação pode na ver. nutrição pra ter geleia. Como é que é o nome disso? Essa coisa que amortece as articulações. Tipo, Você tem que cartilagem, proteger. essas coisas. Então, eu acho que é Patela, o que eu falei, fode a é o que a gente tava falando da questão da musculação. Eu acho que a prática de atividade física tem alguns requerimentos, alguns requisitos. E um dos requisitos é você ter um músculo preparado para a prática. E nada melhor do que a musculação para isso. Então, assim, eu incentivo sempre a ter a corrida de rua como um esporte, lembrando que você tem que fortalecer, né, o grupo muscular para poder E praticar. tem que saber correr também, porque você vê muitas pessoas correndo e correm assim, ó. Com o calcanhar, pisando com o calcanhar, com o tênis errado. E você vê que isso ferra a sua coluna no futuro. Com o tempo você ainda vai Você não ajustando isso. sente E você hoje, daquele- mas no futuro você Ó, eu vou te sente. falar, você é daquele tipo de que vê aquela galera comendo, tô comendo um hambúrguer e fala, nossa, tá ingerindo 30 mil calorias aquilo ali. Agora, Porra. comeu uma maçã, ele tá sou pensando uma que tá alienígena, saudável eu comendo maçã. Você tem essas neuras na tua cabeça pela sua formação nutricional? Ou não? Tipo assim, o problema é dela, tá comendo ali um hambúrguer, problema é meu, tô comendo Ó, batata frita. não, porque eu via muito quando eu ia trabalhar no Rio, né? Atravessava de barca, eu via aquela galera comendo, de manhã cedo, um salgado entrando na barca. Mas também via aquela pessoa que vinha com aquela marmitinha bonitinha. salgado, Aí vinha, salgado comendo na barca de aí manhã. vinha a bananinha, a maçãzinha cortadinha. Aí eu falava, caralho, a pessoa é saudável mesmo. Mas você já Toda parou pra massa, pensar que essa porra. mesma pessoa pode estar nesses dois cenários? Eu acredito, pô. É. Eu acredito, sabe por Porque quê? a gente eu não fazia pensa isso. nisso, né? Às vezes eu acordava de acredito manhã e nisso. comia, tipo, um omelete, só o ovinho e tal, meu café e tudo mais. Como tinha dia que eu acordava, por exemplo, e fazia igual hoje na hora do almoço, que eu comprei 2 quentinhas e eu comia as 2 quentinhas e um pacote de traquinas depois. E tá tudo bem, né? Você tá aí fitness. Aqui, só te cortando. Mas a parada é essa. Sabe por quê? Eu tinha um costume de atravessar de barca. Eu via muitas pessoas lendo. As pessoas lendo livro e tal. Eu falei, caralho, galera consegue, né, intelectual. cara? Eu Galera falei, coisa culta. bonita. E eu ficava no celular assistindo série aqui, vidrado. E eu olhava pro lá assim. Falei, cara, eu vou começar a ler um livro. Sabe o que eu fazia? Eu pegava, abria o livro, não lia porra nenhuma, cara. Ficava só assim. Aí a pessoa do meu lado olhava assim, eu arrumar, né? Eu usava todo engomadinho, roupa social. Eu olhando assim. E eu olhava assim, mal sabe, bobinho, eu não tô lendo porra nenhuma, só ficava assim. 24 anos. E as pessoas olhavam pra mim, tipo, eu falei, caralho, eu quero ser parecido com a galera intelectual, mas porra Eu nenhuma. vou voltar aqui na alimentação Mas é contigo, tudo Edu. errado. Davi, que eu tô te explorando o seu conhecimento Vamos técnico, né? Por que existem certas dietas? Não tô julgando os nutricionistas, pelo amor de Deus, que passam dieta. Eu acho que cada pessoa vai ter um protocolo e o nutricionista vai analisar aquele Tá protocolo julgando, ali. sim, que ele me falou que ia julgar. Eu Não queria conta saber pra aquele ninguém, chá tá de vendo? Ela nem 17 entrega. dias que você bebe emagrece. Eu queria ir. Não, esse chá aí... Eu acho que não existe nada milagroso, né? Esse negócio da pílula da evacuação, né? Que surgiu um momento aí, não sei se
se você acompanhou. Não. A pílula que elimina gordura, não sei o que lá, mas você vive no trono, né? Você é uma moradia, dá pra você construir uma casa dentro do vaso. Deve ser perigoso também, né? Deve descer, secreção ali, principalmente líquidos, né? Desidratação. Mas a minha pergunta é no sentido assim, a gente vê alguns protocolos que a galera fala que assim, come 7 claras de ovos, mas não come a gema. Tipo, eu nunca entendi qual é essa ligação, né? Mesmo. Já viu isso? A galera que é fisiculturista, então... Não, é porque é bom pro músculo. Aí porque, como é que é? Carboidrato não, é proteína. Na verdade, isso tudo vem de... assim, pra mim, a dieta boa é a dieta que funciona, tá? Eu costumo falar isso e eu creio nisso pra mim também, é o que eu pratico. Então, assim, não adianta falar pra mim que o ovo faz mal com a gema ou o ovo faz mal com a clara. Depende, o que tá funcionando pra mim naquele momento, no meu objetivo, é só a clara. Mas o que não funciona naquele momento é sem a gema. Por que faz mal? Não, porque a gema... E aí eu vou te explicar por que nasceu essa coisa de tirar clara da gema. Porque a clara, ela é rica em proteína, né? Mas a gema, ela é rica em diversos nutrientes e rica também em gordura, em lipídios. Só que não é uma gordura ruim, é uma gordura boa. É uma gordura que vai proporcionar para você vamos botar assim, um metabolismo melhor, vai, de repente, melhorar o seu colesterol bom e que aquilo é que te dá o suporte, né, então, de ter uma vida saudável. Protocolo. Depende do protocolo e depende da sua condição física, da sua condição de saúde naquele momento. Então, por exemplo, eu hoje... tô, sei lá, passando uma dieta para um paciente para que ele possa emagrecer comendo uma boa quantidade de proteína. Ele pode comer o ovo, mas às vezes, para mim, vai fazer naquele sentido ele tirar a gema, por quê? Cada grama de gordura tem 7 calorias. Então, se eu tô fazendo uma dieta que aquele paciente precise comer 1.400 calorias e ele for comer 3 gemas... eu simplesmente estou falando para ele comer tipo 400, 500 calorias a mais. Ele não vai conseguir emagrecer. Então depende muito da condição de saúde do paciente. A gente vê alguns protocolos que a gente, por não ter o conhecimento nutricional, é um exemplo que eu dei, que acho que isso todo mundo já tinha visto já, né? Do ovo, né? Acho que todo mundo já viu esse, né? Do ovo. Do leite, de não tomar leite normal, tomar leite desnatado. É a mesma merda. Do arroz integral, vou tomar arroz amarelo. Tem um também que eu... Pode terminar que não é falar. Se tu falar, eu vou ficar bolado. Não, vou falar não. Do arroz amarelo, outra também. Uma vez eu vi um protocolo. Pô, gente, vamos lá. Você comer ovo só com a clara já é ruim. Agora imagina ovo com aveia. Porra, deve ser ruim pra caraca misturar doce com salgado. Assim, pra mim não dá. Eu quero saber de você. O ovo a gente já me explicou, né? Que é a proteína ali e tal. E a aveia, qual é a composição? O que faz o nutricionista passar o cara comer clara de ovo com aveia? Primeiro, o gosto são assim, ambos diferentes. Eu não posso dizer sem saber a ética e a condição do paciente naquele momento. Eu não tenho como saber. O valor nutricional. Eu não tenho como saber. Mas assim, eu tenho como imaginar o porquê, por exemplo, eu indicaria esses dois ingredientes. Então, por exemplo, já teve momento de eu... Antes do meu paciente ir para academia, ele tá na prescrição, uma colher de doce de leite. Oh, porra. Uma colher de leite condensado. Para aumentar a glicose, a força? Por quê? Porque ele já tem uma alimentação com baixíssimo teor de açúcar e todo tipo de carboidrato que ele come é um carboidrato complexo que é digerido de uma forma muito lenta para não dar fome para ele. Só que naquele momento que ele está indo para academia, eu preciso que ele tenha uma carga de açúcar. Eu preciso que aquele açúcar entre... Né? E qual é a forma de eu fazer isso? Fazendo ele consumir um tipo de açúcar que seja... de baixo valor, de baixo índice glicêmico. Quer dizer, de alto índice glicêmico, que é o quê? Entrar de uma vez só na corrente sanguínea. Então, o que eu falo pra ele? Bom, qual é a diferença de eu passar pra ele, tipo, qualquer outra coisa e passar um doce de leite? Pô, o cara gosta de doce de leite, eu tenho que pensar nisso também. O cara gosta de leite condensado. Então, eu vou botar ali aquela colherzinha ali. Aqui. Então, depende muito disso. Aqui, uma pergunta. Eu vi minha mãe uma vez fazendo toucinho, que é fazendo torresmo. Muito bom, ela faz, é uma delícia. E no final, ela guardou aquela banha de porco. Guardou, botou na geladeira. A melhor coisa que existe no mundo, na minha opinião, pra cozinhar. Pra fazer fritura, cozinhar, fazer arroz, falaram que a banha de porco é muito bom. E eu queria saber por quê. A gordura animal, ela quando não é associada, e aí eu volto a dizer, né? Depende muito do seu dia a dia. Mas a gordura animal, ela quando não é associada, por exemplo, a determinados alimentos, e também não em excesso, né? A gente tem que lembrar disso, que não pode ser em excesso. Ela não é maléfica, ela não faz mal, ela não é nociva pro nosso corpo. Faz bem ainda, né?
Justamente pela mesma concepção da gema do ovo. Ela tem um lipídio, né? Uma gordura animal que ela vai, no final das contas, melhorar o seu colesterol bom, não o seu colesterol uma ruim. verdadeira aula, mas agora eu vou chamar a Nath aqui porque a gente tem informações em off que a Nath morou em alguns países, né? Ela tem... Quem te contou isso? A gente sabe o de Google. tudo aqui, o Google. Bota o nome dela no Google. Nath E assim, Google. eu não sei se dentro desses países você morou em Portugal. Morou em Portugal? Passou por Portugal? Passei por Portugal. Então, e aí a gente já explorando o máximo que a gente pode explorar desse cara aqui, porque ele tá dando uma aula pra gente. Não, de verdade. Morou em Portugal? E a gente tem uma... A gente... Não conheço Portugal. Não. Sou louco pra conhecer Portugal. É. Dizem que o quero- Algarve é eu quero ir pra maravilhoso. Nunca Turquia. fui também. Eu Tá quero ir pra todo o Turquia. nosso ouro lá, né? É? A gente tem que ir lá pra resgatar Eu quero o que é ir pra- eu quero ir pra nosso. Mas Turquia e vamos pra lá. É a Coreia. única coisa que me interessa. Edu, Minha família é portuguesa, inclusive eu sou descendente de judeus da... É, Maneiro. Ih, gente, fugiu agora. em algum lugar aí, né? Que foram expulsos Da por causa antiga Portugal. Da antiga que foram Portugal. expulsos por causa da É isso Que mesmo. É isso aí, a gente Inquisição. entendeu. Gente, fugiu o nome. Inquisição, Da Inquisição. Da primeira, isso. da primeira Inquisição. Da primeira Inquisição, de lá de 1600 e alguma coisa. É, Entendi. eu lembro desse tempo. É, assim, por exemplo, a minha pergunta é nesse sentido, ó. A gente tem uma cultura aqui no Brasil de alimentar. A primeira cultura, a base da nossa alimentação aqui é a carne bovina, né? É a carne bovina, é a base da alimentação aqui. Você não come carne? Né? E depois a gente vem para os alimentos mais saudáveis, que é a carne de porco, o frango propriamente dito e outros derivados, né? Só que em Portugal você tem um costume, eu tenho um amigo que estava lá, estava conversando que ele teve uma certa dificuldade lá de encontrar carne bovina, porque a base da alimentação de Portugal é a base de porco, segundo eles, a carne suína é mais saudável que a carne bovina. Para mim faz algum sentido, porque a carne bovina é rica que eu esqueci, não lembro agora, esqueci. A carne rica em Ferro. proteína, não. Acho que é proteína, né? O quê? A carne bovina? Na verdade, todos eles são ricos em proteína, né? Mas assim, dependendo do tipo de corte, tipo, tem menos Sim, mas o gordura que e tal. faz aumentar a creatina, não lembro. Creatina, faz aumentar a carne bovina em excesso de proteína, não é isso? Ou eu tô Não, viajei? é porque a carne bovina, ela acaba tendo uma quantidade de creatina maior. Isso, então ela aumenta esse resultado negativo. É verídico a informação de que a carne suína é mais saudável do que a carne bovina, porque ela ser menos rica em proteína, que vai gerar a creatina, ou é mó viagem? Pra mim, não faz muito sentido em ter essa diferença. Eu acho que, assim, hoje a gente tem uma questão que é muito polêmica, que é a questão da produção da carne. Então, eu acho que, por exemplo, sinto diferença até no sabor de um frango que eu compro aqui no mercado, do frango que eu matava, por exemplo, em casa para poder comer. Então, para mim, isso tem é muito verdade. mais a ver do que a questão de proteína, de gordura, propriamente dito. Volta para aquele tema, né, da saúde social, porque se a gente pensa que assim os povos nativos incorporavam a força do animal, né, você está matando a galinha, degolando a galinha, e a tua coragem de matar, porque não é uma coisa simples, né? Ela também é incorporada Vai e você matar se a vaca na alimenta Índia. dessa força e você aí se torna mais. Então, isso é a nossa ancestralidade, né? Isso tá totalmente fora. A gente vai lá no supermercado, A enche o praticidade, carrinho, né? Exatamente. cozinha sem nenhuma piedade. Bom, fechando nesse tema da crueldade humana, brincadeira. Não, pô, Edu, muito obrigada. Assim, foi uma aula. Imagina. Quero muito saber mais de você. Acho que a gente podia ficar aqui umas 4 horas, Nossa, né? tem Tipo, assunto que vai emendando um no outro, né? e- Obrigada, gente. Eu não tenho que agradecer a vocês. Vocês têm que agradecer a mim também. claro. Então, me agradece, Breno. Né? Eu não sei Deus porque te que eu tô- abençoe. Valeu. Não, Obrigada E eu vou- mesmo, e a eu gente achei- vi- aprendi muito hoje aqui. Finalizando com uma certa brincadeira, né? Eu acho que antes da gente começar a gravar aqui, a gente teve uma brincadeira com relação ao microfone, né? Aí eu queria fazer uma pergunta pra ela que o Edu ensinou. E aí, você já vai colocar a boca ou vai usar o dente mesmo pra alinhar o microfone? Eu vou falar lembre-se- das redes sociais. Lembre-se, sem tocar os lábios. Eu vou falar sobre o fato de que vocês não podem deixar de falar dos seus arrobas e a gente tem que trazer... E assim, vamos convidar todo mundo que está ouvindo hoje, né, a voltar. O próximo programa vai ser muito maneiro também e acho que a gente tem que convidar a galera para estar aqui nessa sala maravilhosa com a Verdade, gente, né? verdade. Voltar Quero para esse chamar a atenção momento. pra galera assistir todos os programas que vão estar saindo aí, né? São programas nesse nível aqui, ó. Nível Edu, nível hardcore.
de extrema informação, de entretenimento. Eu queria agradecer também a presença do Edu, que foi uma aula. Edu, muito obrigado. Curtir, né? Comentar, compartilhar, pra gente continuar aprendendo, transformando, não é verdade? E agradecer, né, o Edu, né, o Amigo Fit, por ter vindo aqui, deu uma aula muito interessante pra gente e acredito também que os telespectadores vão gostar também, que assistam outros vídeos também que vão sair novos. Vamos postar no Instagram, YouTube, todas as plataformas. E, gente, agradecendo a todos, né, vamos mandar os nossos arrobas aqui. Para finalizar, já te interrompendo, quero agradecer a nossa amiga Nath. Muito obrigado, Nath. Por estar aqui com a gente. Sua presença o nosso foi amigo especial. Brandon, meu parceiro, é o Delírio. É o Delírio. E eu queria pedir pro Edu dar uma mensagem final aí, deixar o seu arroba, falar como é que faz para te achar nas redes sociais, né? Falar mais um pouquinho sobre você, finalizando aí. E te agradecendo imensamente, demais. viu? Eu queria agradecer muito, assim, pelo espaço. Eu acho que essa confiança no meu trabalho, essa confiança no meu dia a dia, eu acho que é isso que me motiva. Como eu falei ali sobre a gente ter um termômetro, né, do que a gente está sendo para outra pessoa, a gente saber que isso tá, de certa forma, né, sendo de informação, sendo como base para outra pessoa. E, assim, estar aqui com vocês hoje, para mim, é uma extrema prova disso. Então, eu queria agradecer demais, assim, do fundo do meu coração, do espaço. Aprendi muito com vocês hoje também e, com certeza, eu volto com vários trabalhos, vários to-dos para casa hoje também, para pensar. E, assim, me disponibilizar, que, assim, eu estou completamente disponível para o que precisarem. Então, assim, seja na rede social, seja como informação, seja como nutricionista, seja como companhia para correr, me chamem para correr, me chamem para comer também, por favor. O Everton disse que é comer. E aí eu aproveito para deixar os meus contatos, né? O Instagram é @amigofit_. No Dia também, tem lá o dia.com.br/amigofit, é a minha coluna, onde eu deixo... toda quinta-feira, Edu? Isso, na verdade era toda segunda, e agora eu tô colocando segunda, quarta e quinta com momentos diferentes. Uma hora eu coloco, as segundas, informação nutricional, as quartas eu tenho publicado todas as quartas sobre o motivador, então eu tenho vários amigos que, assim como eu, fazem um trabalho de motivação e que eu sempre procuro botar a história deles lá para que outras pessoas também usem eles como motivador, assim como eu uso. E toda quinta-feira eu coloco sempre um assunto sobre lifestyle. Então, uma dica para você tomar um café da manhã num lugar agradável, uma dica de passeio, né? Porque, como eu falei, vida saudável é o âmbito total. Isso, verdade. Edu, vou te pedir só mais um favorzinho. Para você olhar para aquela câmera lá, deixar tuas redes sociais, deixar todas as informações sobre você, repetindo como realmente faz para te encontrar. Eu acho, galera, que esse é um cara aqui que vai somar muito na vida de vocês, que ele tem muito a acrescentar, muito conhecimento. E aí, só pra gente finalizar, Edu, deixa tudo que você puder de informação olhando para aquela câmerazinha ali. E mais uma vez, muito obrigado, viu? Então, vamos lá, deixa eu ajeitar aqui a postura, porque a gente que é corredor, corre assim, né? Então, olha só, minhas redes sociais, meu Instagram é @amigofit_, é só me procurar lá. Minha coluna no Jornal O Dia, onde toda segunda, quarta e quinta-feira saem várias informações. E está vindo muito mais lá. Vocês podem entrar lá no odia.com.br/amigofit. E, claro, não perca o próximo episódio do Pode Dar Play, porque eu tenho certeza que, como aqui hoje eu aprendi e cresci muito, vocês também vão crescer muito com o próximo Pode Dar Play. É isso aí. Valeu.